Olá, meus amigos, Antônio Galvão, Pilastra da Verdade, mais uma vez com vocês aqui com o chapéu de nordestino. Eu quero agradecer a todos vocês pelo apoio aqui no canal e dizer o quanto me alegro sempre quando sei que tem pessoas de todos os lugares do Brasil e fora do Brasil que acompanham o meu trabalho aqui. E isso é muito importante para que eu possa prosseguir com esse trabalho de libertação verdadeira, que é a libertação das religiões, do sistema religioso enganador, que vem impregnando a mente de muitas pessoas pelo Brasil. Esse fundo que você está vendo aqui atrás, isso aqui é a minha cidade, o centro da minha cidade, vê o movimento aí. Até que hoje não está muito movimentado aí nesse fundo aí. Mas por que eu coloquei esse fundo? Entendeu? Que é um videozinho aí que eu fiz quando eu fui ao centro da cidade. E eu coloquei como fundo. Porque isso tem a ver com o que eu vou falar aqui. E sempre eu vou estar colocando esse fundo aí. Eu gostei muito. Que é um vídeo. Mas o meu cenário, o fundo é um pouco diferente. Vocês já viram aí qual é o fundo do meu cenário. Mas eu improviso. Eu faço vídeos de todo jeito. Toda forma. Olha só. Preste bem atenção no que eu vou falar aqui. Por que eu coloquei esse fundo? Eu tive hoje no centro da cidade, foi quando eu fiz esse vídeo, eu fui numa loja, uma loja de material de estofados, e tem um cidadão lá que ele é cristão. Conversando, ele disse que me respeita muito, respeita a minha forma de pensar, mas que não tem nada que faça ele abrir mão da fé dele. Eu falei, meu amigo, tudo bem, mas o que é que te leva a entender que isso que você acredita é uma verdade? Aí ele disse para mim, cara, olha só, eu sou cristão, acredito em Cristo, acredito na Bíblia. Eu digo, pronto, você acredita na Bíblia. Você lê a Bíblia com fé? Porque se você lê com racionalidade, você se torna ateu nos primeiros 16 versículos da Bíblia. Gênesis capítulo 1, versos 1 até o 16, você já se torna ateu. Eu já falei isso aqui, já falei sobre esses versículos aqui. Não tem cabimento de um Deus que disse, haja luz, ou seja, a luz surgiu e ele já existia. Espera aí, ele vivia nas trevas, haja luz e houve luz. E ele só vai fazer o sol no quarto dia, que já está lá para o verso 16. Luz sem sol. Eu falei para ele que ele já se torna ateu se ele observar que isso é tudo uma mentira, uma mitologia. É um livro que não tem sentido nenhum. Ele falou, mas eu acredito. Aí eu perguntei, sim, você acredita na Bíblia? Tudo que a Bíblia diz, você acredita? Ele acredita. Tá. Você acredita em tudo que Jesus falou? Ele falou, acredito. Eu perguntei para ele, por que você está trabalhando hoje aqui? Ele falou, eu estou trabalhando porque eu necessito trabalhar, eu preciso trabalhar, e a Bíblia não é contra quem trabalha. Pronto, ela não é contra, mas o próprio Jesus que você acredita, o Cristo que você acredita, ele deixou claro em alguns textos da Bíblia que se você tiver fé, tudo é possível. Tudo é possível para o que crê. Ainda tem um texto que diz, tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Aí eu perguntei, tu estás trabalhando para quê? Ele, rapaz, eu preciso trabalhar. A Bíblia não é contra trabalhar, não. A Bíblia fala que... Sim. E por que essa contradição na própria Bíblia? Porque se lá tivesse escrito assim, se tivesse escrito assim, nem tudo que pedir na oração, crendo, recebe. E tem coisa que aqui para a terra é impossível, não adianta. E nem Deus faz. Aí tudo bem. Mas está dizendo, nada é impossível para os que crerem. Nada é impossível. Ele falou, então você quer que eu faça o quê? Eu digo, é muito mais fácil você acordar de manhã, bater o joelho no chão e é só orar. É isso. E acreditar. Eu estou orando porque eu acredito que eu não preciso trabalhar, que eu preciso sobreviver apenas da minha oração e da minha fé. Porque é isso que está escrito aqui. Tudo que pedirdes na oração crendo, recebe. Eu falei isso para ele.
Então, deixando bem claro o que eu tenho a dizer aqui, é que você está vendo esse pessoal todo aí? Por que esse pessoal está aí nessa movimentação toda? Um passa por um, outro passa por outro, as lojas abertas, você está vendo aí atrás? Por que esse pessoal está lutando para sobreviver a cada dia, na correria, para comprar, para vender, para desenvolver a vida? Por quê? Porque fé não funciona. Porque oração não funciona. Porque isso que está escrito não funciona, cara. Porque se funcionasse, esse pessoal que está aqui atrás, que você está observando aqui, que eu acredito que quase 100% de todos esses que estão atrás de mim aqui, acreditam em deuses e acreditam na Bíblia. Porque aqui, nesse país nosso aqui, mais de 98% acredita neste livro chamado Bíblia. E tudo que está escrito e tudo que Jesus falou. E acredita no Cristo que morreu na cruz, o Cristo romano, deixando claro, esse Cristo que vocês acreditam é um Cristo romano. Criado por Roma, viu? Deixando claro. Viu? Que não tem cabimento de uma virgem engravidar sem a presença, sem o contato sexual de um masculino. Não tem como. Um espírito não engravida ninguém, não tem sentido. Com certeza deve ter ouvido o que acontecido, se isso aconteceu, que eu acredito que isso aí também não aconteceu, mas se isso aconteceu, com certeza ela deu uma saidinha. Ou alguém fez alguma coisa com ela e disse, olha, e ameaçou. Se dizer que foi eu que engravidei, morre. E o coitado do José não tinha o que fazer, inventou essa história. Na minha opinião, essa é a minha opinião. De que um anjo falou para ele que ela estava grávida de um espírito. E as pessoas acreditam nisso. As pessoas acreditam nisso. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E eu falando pro rapaz, eu digo, meu amigo, para pensar, cara. O que acontece dentro deste livro, dentro do conto do seu vigário, é tudo uma lenda, uma mitologia. Nada acontece fora. Aí ele falou para mim, olha o que ele falou para mim, olha o que está na mente de um religioso. Ele falou para mim, você acredita em maldade? E acredita em bondade? Eu digo, eu sei que existe sim, porque ser humano, onde tem ser humano vai existir maldade e coisa boa. Ele disse, você aprendeu isso através de quê? Eu digo, cara, eu penso, eu sou inteligente. Eu sei que tem coisa má contra a minha vida e contra aqueles que estão do meu lado. E eu sei que tem coisas boas que podem vir a favor da minha vida. Isso aí é natural de quem raciocina. Eu falei, e não só os seres humanos. E eu vou lhe provar isso na natureza, que os bichinhos que não raciocinam, eles sabem também o que é bom e o que é ruim. E eu vou provar isso. Ele disse, eu só sei que existe a maldade e existe a bondade através de um livro. Eu digo, cara, que mente fechada é essa? Eu digo, e aqueles índios, que agora não, agora os índios estão bem educados, né? Estão lendo, muitos índios. A escola já chegou, a educação escolar já chegou em muitas tribos. Mas ainda existe tribo que não conhece Bíblia, não conhece nada disso. Mas lá tem a maldade e a bondade. Eles sabem o que é mal para eles e o que é bom para eles, sem precisar de Bíblia. Eu digo, você precisa de um livro para mostrar para você o que é bom e o que é ruim. Eu falei para ele. Ele falou, como é que você prova na natureza? Como é que os bichos sabem o que é mal e o que é ruim? Eu digo, por exemplo, um pássaro. Um passarinho simples. Um passarinhozinho daquele bem pequenininho. Vou colocar logo bem pequenininho. Por que que ele voa? Ele deixa os filhotes no ninho ali. E ele voa e vai buscar uma lava, uma lagartinha, para colocar no bico do filhote. Por que que ele faz isso? Há um entendimento dele? Ah, mas isso é natural. Sim. Mas se ele não fazer, será que vai existir algum Deus que vai alimentar aquele filhote? E será que ele não tem no mundo dele o entendimento que ele precisa alimentar aquele filhote? Senão vai morrer? E morte é mal para ele? E o filhote dele com fome também é mal? E o filhote alimentado é bom? Será que você não entende isso?
Não precisa raciocínio, é natural. Por quê? Agora, digamos, eu falei para ele, digamos que um passarinho, ele sai para buscar uma larva para o filhote e ele é surpreendido, alguém atira nele, ou dá uma estilingada nele, mata. Ele não volta mais para o ninho. E aí, o que é que vai acontecer? Você acha que aqueles filhotes ali vão sobreviver? Não, eles vão morrer. Porque não tem quem alimenta eles. Agora eu pergunto, por que Deus não entra nessa função? E alimenta os filhotes sem precisar do pássaro, do pai e a mãe alimentar. Ou melhor, da mãe, né? Entenda isso. Esse pessoal todo que está aqui atrás de mim, aqui nesse fundo aqui, que aqui você está conhecendo o centro da minha cidade. Minha cidade muito grande, viu? Muito legal, muito movimentada. Hoje até que não está muito movimentada. Mas aqui é movimentado, muito movimento nesse centro aí, que você está vendo aí atrás. Mas esse pessoal está na correria. Por quê? Porque esse pessoal sabe que não existe Deus nenhum para alimentar eles. Que não existe Deus nenhum para alimentar essas pessoas. Essas pessoas sabem disso. Que elas têm que correr atrás. Elas têm que comprar, vender, trabalhar. Correria. Porque elas sabem que se ajoelhar de manhã para orar pelo menos 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia, como a história que eu falei aqui da senhora que ora uma hora por dia, às 6 horas da tarde, diante de imagens de escultura, e tudo se resolvesse, como está escrito, tudo que pedir na oração, não tem exceção não, tudo que pedir na oração crendo recebe, esse pessoal não precisava estar aqui, essa cidade estava vazia. Ou então esse pessoal estava aí só para comprar, mas tem um monte trabalhando aqui, um monte trabalhando. Por que esse pessoal está trabalhando? Porque precisa adquirir dinheiro para ir sobrevivendo. Aí eu falei para ele, rapaz, o mal do ser humano é que o ser humano deixa de investir em si próprio para acreditar em lenda, em fantasia, que vem desde a infância. É duro dizer isso, gente, mas a religião é uma farsa na mente das pessoas. Esse cristianismo barato aí que pregam é uma mentira. Esse cristianismo é uma mentira. Primeiro que não existe um cristianismo nato. Existe um paulinismo nato. As pessoas estão imitando a Paulo, que imitava Jesus. Ele mesmo disse, sede os meus imitadores como sou de Cristo. Então não existe. Você que diz que é cristão, se você não carrega um sinal para provar, aquele sinal que o Cristo ali prometeu dar àqueles que acreditam nele, que são cristãos, então você não é cristão coisa nenhuma. O máximo que você é paulinista. Só isso. Você acredita em Paulo, que acredita em Cristo. E pensa que acredita em Cristo. Porque se você acreditasse em Cristo, você curava o enfermo com a tua oração. Você levantava um paralítico com a tua oração. Porque Jesus prometeu isso, não foi para quem tem dom não, viu? Não, mas isso aí é dom, não é mentira. Isso é quem paga preço, mentira. O texto está escrito lá assim. Esses sinais seguirão aos que crerem. Dentre esses sinais, curar os enfermos, expulsar demônios. O Jason foi lá na igreja lá, que diz que expulsa demônio, né? Então se o Jason é ateu e o Jason não tem demônio, então o Jason está melhor do que qualquer crente dentro da igreja. Porque se Jason tivesse de fato um demônio e isso existisse, na hora que aquela mulher colocou a mão na cabeça do Jason Ferrer, com certeza ia manifestar um demônio. Porque minha mãe dizia isso, minha mãe dizia assim, olha, o demônio se manifesta para a derrota. Mesmo ele não querendo, minha mãe dizia isso. Se a pessoa tiver demônio e quem tem a autoridade do Senhor de expulsar, botou a mão na cabeça, manifesta na hora para a derrota. Minha mãe dizia isso. E por que não manifestou no Jason Ferrer? Então esse é um dos sinais. Expulsará os demônios. Se beber de coisas mortíferas ou venenos, qualquer um, não fará dano algum. Se pegar numa serpente venenosa e ela picar você, também não acontece nada, não precisa ir atrás de hospital. E se colocar a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. E aí, cara? Se você não tem esses sinais, porque esses sinais só dependem de quem crê em Cristo. Você não é cristão.
Não vem com onda pra cá, eu sou cristão. Cristão coisa nenhuma, cara. Cristão coisa... Você é um paulinista, meia boca ainda. Você é um paulinista, meia boca ainda. Porque pelo menos o Paulo da Bíblia tinha autoridades e poderes, né? Ele pegou na serpente lá, a serpente picou ele não pegou, mas picou ele, serpente venenosa, ele jogou no fogo, a serpente queimou, nada aconteceu com ele. Ficaram, o pessoal da ilha, segundo a história, o pessoal da ilha ficou perplexo, admirado. O que esse homem tem? Porque essa serpente picou, morreu. Ou seja, a pessoa morre. E não aconteceu nada com ele. Paulo ressuscitou Eutico, caiu da janela. Ele estava pregando até tarde à noite. O cidadão cochilou, caiu da janela. A altura era muito grande. E quando ele chegou lá embaixo, o cidadão estava morto. E a Bíblia disse que ele orou e o cidadão ressuscitou. E aí? Nem paulinista, você é um paulinista meia boca, que dirás cristão, cara. Então não vem com onda pra cá conversar bosta, não, porque chega disso. Eu sou cristão. Cadê a prova? Não tem. Agora, eu sou ateu e tenho prova que sou. Porque eu não acredito naquilo que não se manifesta, naquilo que não faz nada. E se você achar que eu estou errado, me prova. Agora eu te provo. Procure aí perto de você. Procure aí esse Deus aí. Pede para ele dar um oi. Eu falo sempre isso. Para ele responder alguma coisa que você está falando. Pede para ele fazer eu cair aqui, ficar 15 minutos no chão. Que agora não quer vídeo gravado, mas chame numa live. Chame numa live e diga que tem um desafio para fazer comigo, que você vai orar e eu vou cair 15 minutos, eu vou ficar 15 minutos e você vai assumir a live no meu canal e vai provar que teu Cristo existe. Faça isso que eu quero ver. Tu não me vem com conversa, cara. Então olha só, eu conversei com o rapaz, claro, com muito respeito, mas eu entendi o quanto a mente humana é manipulada por essas mentiras, por essas crenças. Daqui atrás, você está vendo o fundo aqui atrás. As pessoas na correria. Por que essas pessoas estão na correria? Porque a oração não funciona. Por que essas pessoas estão na correria? Porque esse negócio de tudo é possível aos que crerem. Mentira. Mentira. Porque senão esse pessoal não estava nessa correria toda. Acordou de manhã, fazia um período de oração de 1 hora, 2 horas, 3 horas, levantou, pronto, tudo vem nas mãos. Só que nada cai do céu, não é mentira. Maná caiu do céu. Codornizes caíram do céu. Naquele tempo lá, né? De Moisés, segundo a história mitológica. Mentira, cara. Mentira. Até que me prove o contrário. Antônio Galvão, pilastra da verdade. Mais um vídeo. Eu fui, mas eu vou voltar. Eu vou voltar com novos argumentos e novas indagações. Pilastra da verdade.